Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. Estamos aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, dando início a mais um o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus nesta transmissão, para que possamos, até o final, estarmos aqui interagindo com as lições do Evangelho, que são tão importantes para todos nós, e sempre, claro, à luz da doutrina espírita. Hoje o nosso estúdio está diferente, você que nos acompanha, estamos aqui ao vivo, que na verdade ele está em obras, e nós estamos aqui um tanto quanto, né, improvisados, mas realizando a transmissão, realizando o programa, como sempre fazemos, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. E você pode participar, você pode enviar a sua mensagem, dar o seu alô, fazer a sua pergunta, o seu comentário, enfim, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Estaremos aqui para colocar na tela, para conversar com você no final do programa, respondermos as perguntas que porventura cheguem até nós. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos também conversar sobre a vida na Terra e a vida eterna, a partir de um dos ensinos do nosso Mestre Jesus. E teremos a continuidade do estudo da carta de Paulo aos Gálatas, hoje destacando a questão da alma imortal. E no final, no nosso encerramento, vamos então responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito bem, iniciamos o programa hoje dando continuidade ao estudo que estamos realizando de o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abrir o capítulo 3, que tem por título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Antes do tema propriamente dito, que é diferentes estados da alma na erraticidade, Allan Kardec nos traz uma passagem que está no Evangelho segundo João, no seu capítulo 14, versículos 1 a 3. Vamos, então, conhecer essa passagem, que é a seguinte. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, essa é a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, passagem essa transcrita por Allan Kardec na abertura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus afirma com todas as letras que há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, não existe apenas a morada terrena aqui no nosso planeta. Porque se assim fosse, Jesus teria dito. Mas, pelo contrário, ele anunciou que nós temos várias moradas na casa do Pai. E a casa do Pai nada mais é do que o universo. O universo todo é a casa do Pai, é a casa de Deus, onde estamos inseridos como seus filhos. Em Allan Kardec inicia este estudo, este capítulo, com o tema Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Nós não precisamos aqui no programa discutir esta questão da alma, da sua existência e sobrevivência após a morte, porque a alma imortal é um princípio básico do Espiritismo e todos os nossos estudos se baseiam na existência e sobrevivência
da alma e que nós, portanto, temos uma vida futura depois da morte. Então, sem termos que entrar nessa discussão, Allan Kardec inicia dizendo que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Porque é também um princípio da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados. Sim, a nossa ciência anda procurando esses mundos, ou seja, outros planetas que possam ser habitados, como o nosso planeta Terra, mas não conseguiu encontrá-los ainda. Então, a pluralidade dos mundos habitados não é uma certeza científica, pelo menos para a ciência materialista que ainda predomina. Mas para nós espíritas é uma certeza absoluta. Afinal, existindo bilhões de astros numa galáxia e existindo milhões de galáxias pelo universo, por que apenas o nosso pequeno planeta seria habitado? Então, por uma questão de bom senso, de lógica, nós temos que convir que, de fato, devem existir outros mundos, outros planetas, outros astros, que sejam também habitados e que possuam as suas humanidades. Isso é básico dentro da doutrina espírita. Allan Kardec também vai nos lembrar aqui nesse texto que, além da questão da pluralidade dos mundos habitados, existe também a pluralidade de graus evolutivos dos espíritos. Ou seja, além de termos mundos materiais, que também são habitados, ou seja, possuem espíritos ali encarnados, obviamente, com um corpo adequado às condições atmosféricas, climáticas, geológicas daquele planeta. Nós temos também graus muito variados de progresso dos espíritos. E estes também habitam mundos apropriados ou regiões vibracionais, energéticas espalhadas pelo universo. Porque, é bom ficarmos sabendo, o vazio não existe. Antigamente, a nossa ciência considerava que os chamados buracos negros existentes no universo, eles eram vazios. Entretanto, nossa tecnologia de pesquisa avançou e ondas energéticas já foram, então, constatadas nesses buracos negros. Portanto, não são vazios. Existem energias dinâmicas também neles. E os espíritos superiores são muito claros em O Livro dos Espíritos. O vazio não existe. Nada está vazio. Tudo é preenchido pelo amor divino. Tudo tem a sua razão de ser e tudo concorre para o equilíbrio do universo. É vazio do ponto de vista da nossa parca tecnologia, que não consegue detectar determinados tipos de onda eletromagnéticas, por exemplo. Mas o vazio não existe, como o nada também não existe. Então, nós temos, à luz da doutrina espírita, as muitas moradas, que significam tanto planetas materiais, que também são povoados por este universo, mas nós temos as chamadas moradas espirituais, nos mais diversos graus. E nós conhecemos uma morada que é
famosa entre nós espíritas, que é a colônia espiritual Nosso Lar, que ficou famosa por causa do livro de mesmo nome do espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier. Mas não existe apenas Nosso Lar, existem diversas e diversas outras colônias espirituais. Mas as colônias espirituais estão ligadas aqui, ao nosso planeta Terra. Espíritos em graus superiores de evolução habitam mundos outros específicos, sem estarem encarnados. São mundos destinados aos espíritos, aos que se encontram no mundo espiritual. E aí é uma infinidade, né, por todo este universo, se assim podemos nos expressar. Daí, então, nós entendemos que a alma, ou espírito, quando está na erraticidade, e erraticidade significa aquele período, aquele estado em que o espírito se encontra no mundo espiritual, aguardando a oportunidade de uma nova encarnação. Os espíritos que já se adiantaram no seu progresso intelectual e moral e chegam ao ponto de não mais necessitarem encarnar, esses já não estão mais na erraticidade. Já superaram isso, estão além. Então, os espíritos que se encontram na erraticidade são aqueles que ainda necessitam da encarnação material. Nós, que atualmente estamos aqui encarnados e que haveremos de desencarnar, retornando ao mundo espiritual, pelo nosso atual estágio de progresso moral e intelectual, tudo indica que nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, vamos ficar nesse estado de erraticidade, porque ainda temos necessidade de mais algumas encarnações no mundo material. Não confundir o estado de erraticidade com o estado errático do espírito. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Portanto, os estados da alma na erraticidade são os mais variados possíveis, porque depende do bem e do mal que haja feito nas suas existências, depende das suas boas resoluções de progresso, estando no mundo espiritual, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, no mundo espiritual, nós temos, por assim dizer, de tudo, assim como temos aqui na Terra, não é mesmo? Então, é a mesma coisa no mundo espiritual. Nós vamos encontrar dos espíritos sábios, muito inteligentes, com amplos conhecimentos, àqueles ignorantes. Vamos encontrar os espíritos dos mais moralizados, àqueles que ainda se comprazem em fazer o mal, e assim por diante. Então, são os diferentes estados dos espíritos na erraticidade, ou seja, do mundo espiritual, enquanto aguardam a oportunidade de uma nova encarnação. Todos nós já estivemos nesse estado de erraticidade, aí tivemos a oportunidade desta encarnação, mas ainda vamos retornar a esse estado no depois da morte. Nós vamos continuar esse estudo que é empolgante do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, na próxima semana, quando vamos ver as diversas categorias de mundos habitados. Fique ligado, não deixe, então, de nos acompanhar. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da web rádio Cristo Consolador, transmitindo tanto através do YouTube,
quanto do Facebook. E estamos aqui ao vivo. E para você que está chegando agora, está aí olhando para a sua tela, você deve estar estranhando o cenário. Mas está diferente? Sim, está, porque estamos em obra. Então, o estúdio está sendo aí reformado e voltaremos a ele, com toda certeza, na próxima quinta-feira. Mas agora está na hora de mergulharmos em mais um dos ensinos do nosso Mestre Jesus. E nós estamos acompanhando o estudo realizado pelo nosso Caibar Schutel. Você conhece Caibar Schutel? Eu venho citando ele aqui no programa, mas nem sempre dando a explicação. Caibar Schutel é conhecido como o bandeirante do espiritismo. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas depois ele vai se transferir para o estado de São Paulo, fixando residência na cidade de Matão, que é ali ao lado de Araraquara, que é uma cidade maior e mais conhecida. Lá em Matão, ele criou a Casa Editora O Clarim, passou a publicar livros e fundou também o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Tanto a editora quanto a revista e o jornal existem até os dias de hoje. E também o Centro Espírita, porque ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Hoje, Centro Espírita O Clarim. Tudo funcionando plenamente na cidade de Matão. E devemos muito a Caibar Schutel pela divulgação do Espiritismo e pelos estudos acerca do Evangelho na visão espírita. E nós estamos seguindo o seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, uma obra maravilhosa e que todos nós precisamos conhecer. Hoje, nós vamos conhecer o ensino do nosso Mestre Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34, que é o seguinte. Então, vamos passar a palavra ao nosso evangelista. Não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que precisam dessas coisas. Buscai, primeiramente, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, eis aqui o ensino do nosso Mestre Jesus, compilado pelo evangelista Mateus, e que se encontra nos versículos 25 a 34, do capítulo 6 do seu Evangelho. O que será que Jesus quis, de fato, dizer com estas afirmativas?
que nós, então, não precisamos trabalhar e não devemos ter nenhum tipo de preocupação com a nossa sobrevivência aqui na Terra, porque Deus irá prover tudo para nós? Será que essa é a verdadeira interpretação? À luz da doutrina espírita, nós vamos entender que não é essa a interpretação. Até porque lá em O Livro dos Espíritos, nós temos, por exemplo, nas leis morais, a lei do trabalho. Ou seja, o trabalho, ter uma ocupação útil, é da lei divina. Então, obviamente, Jesus não poderia estar fazendo aqui apologia do ócio inútil, porque tudo cairia do céu a nosso favor. Se assim fosse, nós poderíamos questionar o porquê da própria encarnação. Por que estamos aqui na Terra, então? Não foi isso que o nosso Mestre Jesus quis dizer. Mas que, em verdade, precisamos viver apenas com o necessário. Precisamos entender que existe também vida espiritual. Ou seja, nós não temos apenas vida material, nós temos também vida espiritual. Viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos. E tudo que é da matéria, na matéria ficará. Essa lição que o Espiritismo reaviva nas nossas mentes e nos nossos corações. Essa lição não pode ser perdida, ela não pode ser desdenhada, não pode ser colocada em segundo plano. Que adianta viver totalmente para a matéria, matar-se de trabalhar, procurar os gozos das emoções o tempo todo, se tudo isso vai acabar com a morte? Porque quando retornamos ao mundo espiritual, nós não vamos levar essas coisas conosco. Então, nós precisamos equilibrar a nossa realidade material, ou seja, a nossa vida terrena, com a nossa realidade espiritual. A vida que é eterna e que vai prosseguir depois da morte. Todos temos uma vida futura. Então, o Espiritismo nos mostra que precisamos trabalhar, sim. Precisamos prover as nossas necessidades, sim. Mas não podemos esquecer que somos espíritos ou almas e que precisamos também cuidar da nossa vida espiritual. Não podemos esquecer disso. Então, nós temos esta vida aqui na Terra, mas não podemos nos deixar levar por ela. Precisamos transcendê-la. Você que está aí nos acompanhando, e nós já falamos isso no início do programa, está vendo o nosso estúdio completamente diferente do habitual, porque estamos em obras. Houve uma necessidade de fazermos obra física, material, uma contratação de pedreiros. Esse é o lado material da vida. Mas, por isso, não significa que vamos deixar de fazer o evangelho no lar, de fazer as nossas orações, de colocarmos o programa no ar. Não pudemos fazer isso na quinta-feira passada, porque, por causa da obra, nós somos obrigados a desligar aqui toda a aparelhagem e a própria conexão com a internet, mas retornamos. E, embora o estúdio ainda esteja improvisado, mas aqui estamos, porque é muito importante realizarmos este estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Cuidar também do lado espiritual da vida.
É isso que Caiba Schutel, nos seus comentários sobre esta passagem do ensino de Jesus anotada por nosso Mateus, é isso que ele vem justamente comentar. Nem tanto a terra, mas também nem tanto ao céu. Nós precisamos equilibrar uma coisa com a outra. Então, cuidar da nossa vida material, cuidar da nossa saúde, claro, trabalhar para ter o necessário para uma boa vida aqui na Terra, mas não nos deixarmos levar demais por isso. E nunca ter tempo para trabalhar a nossa própria espiritualidade. Trabalhar a caridade, o amor ao próximo, o autoconhecimento. Então, tudo isso nós tiramos desse ensino de Jesus. O nosso Caiba Schutel vai nos dizer aqui o seguinte: no panorama do universo, as duas faces da vida se mostram como o verso e reverso da medalha. Cada efígie tem a sua cotação acima ou abaixo da paz cambial. Nada se perde, nada se desvaloriza na equação proposta para chegar-se à perfeição espiritual. A lei vê passar o tempo, as gerações, a terra e o céu, mas permanece inflexível, aperfeiçoando as gerações, a terra, o céu, na sua ação lenta, mas decisiva e depuradora. O objetivo da vida é o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é a perfeição. Essa lei é a lei divina. Então, o grande objetivo, a finalidade maior da existência terrena é o cumprimento da lei de Deus. Então, nós estamos aqui na Terra, presentemente reencarnados, para nos esforçar no cumprimento dos desígnios divinos. Entre eles, aprendermos a nos amar, a aprendermos a nos perdoar, a aprendermos a fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. 3 ensinos trazidos por Jesus e que resumem, com perfeição, a lei divina. É para isso que estamos aqui na Terra. E não apenas para ficar vivendo através das paixões, das emoções, dos gozos efêmeros. Recordemos, não somos o corpo, somos o espírito que vai sobreviver e que depois da morte responderá perante a lei divina pelo que fez nesta encarnação, por todas as oportunidades de aprendizado e de serviço e pensando sempre no bem coletivo. Tudo isso nós tiramos, então, desta passagem do Evangelho de Mateus, recordando, lá do seu capítulo 6, versículos 25 a 34, para nos recordar que temos, sim, claro, vida na Terra e precisamos trabalhar para ter uma vida boa e útil, com o necessário, porque o supérfluo é sempre um problema, mas temos também vida espiritual e não podemos esquecer disso, porque a vida espiritual é a nossa verdadeira realidade. Muito bem, com isso, nós encerramos aqui a primeira parte do programa, a primeira metade do nosso programa, com o estudo dedicado, voltado ao Evangelho e às lições de Jesus. Semana que vem, teremos mais um ensino de Jesus para comentarmos aqui à luz da doutrina espírita. Bem, agora nós estamos na hora de virar a chave, mas não vamos sair, na verdade, do Evangelho, porque vamos dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo de Tarso.
Mas antes, lembrando que estamos aqui ao vivo, e você que está aí nos acompanhando, pode perfeitamente mandar aí sua mensagem, dar o seu alô. Estamos aqui transmitindo pela web rádio Cristo Consolador, através do Facebook e também do YouTube. Vai ser uma alegria receber a sua mensagem e também a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre o Evangelho, sobre as lições de Jesus, quer saber qual é o pensamento espírita sobre esse ensino, sobre o Evangelho, envie sua pergunta. Nós estamos aqui para responder através dos princípios que formam o Espiritismo. Vamos então agora passar a palavra ao apóstolo dos gentios, aquele que percorreu a Ásia e a Europa no primeiro século do cristianismo para espalhar os ensinos do nosso Mestre Jesus, para entregar o Evangelho aos corações e às mentes. Nós estamos aqui fazendo estudo sobre algumas passagens escolhidas da carta aos Gálatas. Lembrando que os historiadores acreditam que essa carta de Paulo não foi endereçada a uma comunidade cristã específica, mas foi uma carta endereçada a todas as comunidades cristãs da região da Galícia. E daí porque o nome Carta aos Gálatas. Porque algumas cidades dessa região ficaram famosas no primeiro século do cristianismo. Nós temos algumas que são citadas várias vezes nas viagens que Paulo de Tarso realizou. E se ele tivesse endereçado essa carta especificamente a uma cidade, a uma comunidade cristã desta ou daquela cidade, ele daria outro título. Não chamaria de carta aos Gálatas, porque não existe essa cidade. Gálata é aquele oriundo ou vivente na região da Galícia. Então, provavelmente, foi uma carta de cunho geral e que deve ter sido copiada, reproduzida, para ser levada a todas as comunidades cristãs existentes nas cidades da região da Galícia. Muito bem, para hoje nós reservamos o versículo 25 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, quando Paulo de Tarso nos diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Então, esses são os dizeres de Paulo de Tarso, no versículo 25 do capítulo 5 da sua carta aos Gálatas. Para compreender o que Paulo está nos dizendo, nós temos que entender que nos primeiros tempos do cristianismo, as comunidades criadas por ele tinham em comum a simplicidade, a fraternidade e o intercâmbio com as vozes do além, ou seja, com as orientações dos desencarnados através do fenômeno mediúnico, que na época era conhecido como profetismo ou manifestação do Espírito Santo. Aliás, em várias passagens, nos 4 evangelistas, ou seja, de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos várias passagens falando de manifestações do Espírito Santo. No Atos dos Apóstolos, nós temos a famosa passagem do Pentecostes, por exemplo, em que os apóstolos começaram a falar em diversas línguas. Isso nada mais é do que uma manifestação de ordem mediúnica. E havia pleno conhecimento, portanto, da realidade da vida espiritual.
Essa realidade já havia sido testemunhada por Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos de Jesus, quando eles subiram com Jesus no Monte Tabor. Conhece essa passagem? Quando Jesus se emancipa do corpo, que eles chamaram de transfiguração, e conversa com os espíritos Moisés e Elias, ambos já desencarnados e que se apresentam em espírito a Jesus. Como vemos nessa passagem, eles conheciam, sabiam e testemunharam a realidade da vida após a morte, da vida espiritual. E havia também o conhecimento do intercâmbio mediúnico, que é patenteado, como já citamos, pela manifestação do Pentecostes, quando os discípulos falaram em diversas línguas, transmitindo a todos, nessas diversas línguas, a mensagem do Evangelho. Não eram eles, os discípulos, que estavam falando, mas eram os espíritos que se manifestavam através deles. Por isso que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos alerta que nem a vida após a morte, nem a mediunidade são invenções ou privilégios do Espiritismo, porque isso pertence aos registros históricos da humanidade. Ou seja, a manifestação dos espíritos sempre aconteceu. E o conhecimento sobre a vida que continua após a morte também sempre existiu. Naturalmente, com outros nomes, nem sempre com essa visão tão esclarecedora que o Espiritismo nos dá, mas é fato que sim. Quando se fala, por exemplo, de ressurreição, lá no Evangelho, nós podemos perfeitamente entender que se falava de reencarnação, já que todo mundo sabia perfeitamente bem que um corpo morto, enterrado, não volta mais à vida. Se há ressurreição, obviamente não pode ser do corpo, nem através do corpo biológico que já morreu, mas será, isto sim, a ressurreição através de outro corpo. E, portanto, nós estamos falando da reencarnação, o retorno do espírito à vida material, mas através, então, de outro corpo. Paulo sabia muito bem de tudo isso, mas ele vai mais além, porque ele proclama que devemos viver pelo Espírito, ou seja, que devemos pautar nossa conduta pela nossa realidade espiritual, reconhecendo que somos almas imortais, espíritos presentemente reencarnados, e que somos transcendentes ao corpo biológico. Portanto, Paulo faz um apelo para não nos deixarmos levar pelas sensações e sentidos do corpo, porque não somos esse corpo. O corpo é a nossa vestimenta temporária aqui na Terra. Nós somos a alma ou espírito. Pré-existimos e sobreviveremos continuando a existir. Jesus, cumprindo as profecias judaicas e o seu próprio anúncio, porque o Messias, o enviado do Senhor, foi anunciado várias vezes pelos antigos profetas judeus. Jesus ressuscitou após 3 dias de ter sido crucificado. Ora, essa ressurreição, esse reaparecimento de Jesus é um atestado inequívoco, é um atestado eloquente
da vida após a morte. Porque, claro, que Jesus não se apresentou com seu corpo biológico, porque esse corpo morreu lá na cruz, à vista de todos, e com a constatação dos soldados romanos. Então, Jesus se apresentou em espírito. Como ele fez isso? Através do corpo espiritual, ou corpo da ressurreição, como falava Paulo, que é o que o Espiritismo designa por perispírito, que pode, inclusive, ser materializado e ter todas as aparências do antigo corpo biológico. Portanto, continuamos vivos após a morte. Porque se a vida não continuasse após a morte, Jesus não podia ter ressuscitado. Jesus não poderia ter voltado e se apresentado aos seus discípulos, às mulheres e a todos aqueles que ouviram e constataram ser ele mesmo. Se não existisse vida depois da morte, o rei Saul não poderia ter conversado com Samuel, espírito, através da pitonisa, que era nada mais, nada menos do que uma médium, não é mesmo? Então, estamos falando aqui de episódios registrados na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. E não apenas continuamos vivos após a morte, vamos continuar mantendo nossa individualidade e a nossa personalidade. Vamos continuar a manter nossos conhecimentos e nossas experiências, nossos afetos e nossos desafetos. Por quê? Porque individualidade, personalidade, conhecimentos, experiências, afetos, desafetos, nada disso pertence ao corpo biológico. Tudo isso pertence ao espírito que somos e que vamos continuar vivos depois da morte. Diante dessa realidade, que é muito bem estudada pelo Espiritismo, se queremos viver pelo Espírito, como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, se faz imprescindível que nossa conduta reflita nossa realidade de espírito imortal. E que, portanto, precisamos desenvolver cada vez mais as virtudes. Precisamos cada vez mais corrigir as nossas más tendências de caráter. É assim que progredimos, é assim que evoluímos, é assim que realizamos a nossa transformação moral e é assim que podemos realizar também a transformação moral da humanidade. Tudo isso nós retiramos da carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando que nós não estamos fazendo este estudo versículo por versículo das cartas de Paulo. Nós estamos estudando versículos escolhidos por nós, que consideramos mais importantes, mais relevantes. E hoje, então, nós reservamos o estudo do versículo 25 do capítulo 5 dessa carta que Paulo escreveu aos cristãos, lá da Galícia, daí porque a carta aos Gálatas. E vamos continuar esse estudo. Ainda tem mais para vermos dessa carta aos Gálatas, mas isso vai ficar para semana que vem, onde nós vamos continuar esse mergulho nas cartas de Paulo, esse grande apóstolo do Evangelho do primeiro século do cristianismo, e que devemos muito, mas muito realmente a ele, porque graças a ele é que estamos aqui hoje, com o Evangelho em mãos,
podendo não apenas conhecê-lo, estudá-lo, mas fazer os esforços possíveis para vivenciá-lo. É isso que Jesus espera de nós. Bem, estamos chegando aqui na parte final do nosso programa, que é aquela parte dedicada a você que nos acompanha. Hoje, ninguém nos enviou aqui uma mensagem, mas da outra semana, de 15 dias atrás, já que semana passada nós tivemos que colocar no ar uma reprise, mas de 15 dias para cá, nós recebemos uma indagação, recebemos uma participação na forma de uma pergunta. E ela foi feita pela Beth Dias, que é moradora da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, nós também estamos transmitindo aqui da nossa cidade maravilhosa. A Beth Dias faz a seguinte pergunta: existe diferença entre a Bíblia e o Evangelho? O que os cristãos devem seguir? Bom, esta pergunta vai nos levar a uma série de reflexões. Na verdade, são duas perguntas, né? Vamos, então, aqui esclarecer a primeira dúvida: se existe diferença entre Bíblia e Evangelho. E a resposta é sim, existe diferença. Vamos, então, a ela. Bíblia é o conjunto de livros que formam o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento reúne os livros que contam a história, as profecias, as mensagens relativas ao povo judeu, ao povo de Israel. Esse é o Velho Testamento, que é formado, por exemplo, pelos livros do Gênesis, do Levítico, os Salmos e assim por diante. Esse é o Velho Testamento. O Novo Testamento é composto dos livros dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mais os Atos dos Apóstolos, que teria sido escrito por Lucas, e mais as cartas de Paulo de Tarso, as cartas de João, Pedro e assim por diante. A Bíblia, propriamente dita, é o conjunto de todos esses livros, ou seja, todos os livros que formam o Velho Testamento e todos os livros que formam o Novo Testamento. E o Evangelho? O Evangelho é o Novo Testamento. Esse é o Evangelho. Mas apenas os 4 livros assinados pelos evangelistas. Ou seja, quando falamos do Evangelho de Jesus, estamos nos referindo aos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, que foram os 4 que registraram a vida, a obra e os ensinos de Jesus. Agora nós podemos responder à segunda pergunta aqui da Beth Dias: o que os cristãos devem seguir? Primeiramente, esclareçamos que cristão é todo aquele que segue os ensinos de Jesus Cristo, independente da denominação religiosa que siga. Vamos deixar claro isso daqui. O católico é um cristão. O evangélico ou protestante é um cristão. O anglicano é um cristão. O ortodoxo é um cristão. O espírita é um cristão. Todos somos cristãos se proclamamos e nos esforçamos para seguir os ensinos de Jesus.
E o que o cristão deve seguir? A Bíblia ou o Evangelho? O Evangelho. Nós, cristãos, na verdade, nada temos a ver com a Bíblia, porque a Bíblia contém o Velho Testamento. O Velho Testamento é a história do judaísmo, do povo judeu. O Evangelho, com os ensinos de Jesus, é outra religião, é outra visão da vida. No Velho Testamento, por exemplo, nós vemos o Deus olho por olho, dente por dente. No Evangelho, nós vemos o Deus Pai, misericordioso, bondoso, amoroso. Lá no Velho Testamento, nós temos a lei civil proclamada por Moisés, e que é a famosa lei de talião, do olho por olho, dente por dente. Jesus vem proclamar o amai-vos uns aos outros. Portanto, nós, espíritas, que somos cristãos, porque o espiritismo também tem por base os ensinos morais de Jesus, nós devemos seguir o Evangelho, o Novo Testamento. Nada temos com o Velho Testamento, que reconhecemos ser um livro de história, que tem, sim, claro que tem, o seu lado mais humano, mais espiritual, como as profecias, os salmos, mas que é um livro escrito pelos seres humanos, contando a história do povo de Israel. Então, nós não temos que nos preocupar em estudar o Velho Testamento, nem seguir esta ou aquela orientação que esteja nele. Como cristãos, nós somos seguidores de Jesus, e os ensinos de Jesus estão no Novo Testamento. Portanto, no Evangelho, a boa nova. Por isso que nós, espíritas, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra assinada por Allan Kardec, de acordo com os ensinos dos espíritos superiores, e que estuda apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Esse, portanto, tem que ser o nosso caminho. E o Velho Testamento, como uma obra de conhecimento, uma obra para retirarmos apenas e tão somente aquilo que seja, de fato, de origem espiritual e moral. Porque o resto nada tem a ver conosco, e conosco espíritas mais especificamente. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, aqui transmitindo tanto pelo YouTube, quanto também pela internet. Que possamos estar juntos na próxima quinta-feira. Que tenhamos uma semana de paz, de boas realizações, envolvidos nas doces vibrações de amor do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço a você e até semana que vem em mais um encontro aqui em O Evangelho em Espírito e Verdade.